e de punição ao mau gestor que não seja ligado a uma infração disciplinar. E nós jamais conseguiremos resolver. Para que nós possamos até destacar isso, é algo muito interessante, nós lembramos isso das cadeiras de direito administrativo. Todas as tentativas de se criar empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações privadas, historicamente estão ligadas à administração de hospitais. A ideia era dotar esses órgãos de uma administração privada. E a cada modelo que era implementado, a jurisprudência vinha com base nos parâmetros da administração burocrática, defendida a partir da década de 30 por aqueles juristas que eu aqui nominei. Todos os esforços de se flexibilizar esse vínculo, eles eram podados pela jurisprudência. É o caso de criticar a jurisprudência por ter feito isso? Não, era uma preocupação dos tribunais em um país extremamente subdesenvolvido e com processos políticos extremamente violentos, como era o caso do Brasil, de se evitar que esse modelo se propagasse para a administração geral e nós recriássemos a política de fisiologismo. É essa a razão. Eu conversando com o ministro da Justiça do Interior do Paraguai, e ele me indagou como é que era o sistema brasileiro. E eu expliquei que aqui havia a figura da estabilidade, que era praticamente impossível você retirar um servidor público estável, etc. Ele ficou chocado, porque ele me disse, a cada período eleitoral no Paraguai, nós trocamos todos os servidores, todos. Se o partido que foi derrotado tem algum servidor público lá, ele vai ser imediatamente exonerado e vai ser substituído por um filiado do Partido Branco ou do Partido Colorado. Uma das razões da vitória agora do Horácio Cartes no Paraguai foi essa, porque não deu tempo de trocar os servidores que eram ligados ao Partido Colorado pelos servidores ligados ao Bispo Lugo ou ao Partido Branco. E com isso houve um desequilíbrio lá nas eleições e eles acabaram ganhando. Então o nosso modelo é um modelo que realmente tem uma razão histórica para isso, mas ele não consegue resolver problemas ligados à ineficiência de determinadas atividades. E o caso da saúde é o caso clássico. Se nós não conseguimos criar um mecanismo de accountability para a punição da ineficiência, todo discurso não passará de uma retórica vazia. E o grande problema disso não ter sido implementado ainda é porque não se encontrou uma solução que imunizasse o setor administrativo ligado aos servidores públicos das gangorras políticas eleitorais. Nós não conseguimos resolver esse problema. E enquanto isso não for resolvido, nós não teremos a solução do gravíssimo problema da saúde no Brasil. Da educação eu nem coloco. Esse aí é um outro problema assim, dantesco. Mas a da saúde é o que nos choca mais, porque, como disse, sob qualquer parâmetro internacional, a quantidade de recursos aqui despendida é descomunal. Bem, aproximo-me da conclusão da minha exposição. Falamos agora do terceiro e último capítulo desta exposição, que é algo aparentemente irrelevante sobre uma discussão ligada à accountability, num país em que as pessoas hoje legislam, julgam, opinam, escrevem, lecionam, baseando-se em princípios. O meu amigo, o professor Lênio Mendes Streck, já fez um levantamento, já catalogou quase 1000 princípios referidos na doutrina e na jurisprudência do Brasil. Hoje, o ministro Biratã acompanha muito bem isso. Há um movimento no direito administrativo da chamada constitucionalização do direito administrativo. Já fizeram isso com o meu querido direito civil, que está em situação teórica das mais vexatórias dos últimos 20 anos. Eu não consigo hoje indicar um livro de direito civil para uma pessoa estudar um manual de direito civil contemporâneo, por conta desse problema da chamada constitucionalização do direito civil. E os senhores que lidam mais diretamente com o direito administrativo, embora eu também lide por questões de natureza profissional,
A minha grande predileção teórica ainda é, graças a Deus, o direito privado. Mas o direito administrativo está passando hoje por um chamado processo de constitucionalização do direito administrativo. Na verdade, isso quer dizer só o seguinte: o que está dito na lei não vale nada, vale o que está na interpretação que eu dou a um determinado princípio. É essa a trágica consequência que nós vivemos hoje. Hoje tiveram uma excelente palestra aqui com um professor que me antecedeu sobre direitos fundamentais e administração pública, né? O professor Marcelo Martins. Leonardo Martins. Ele é um dos grandes estudiosos hoje sobre esse tema. E é uma das grandes preocupações que nós temos. Então surge a pergunta: qual o fundamento da accountability? Não precisa, eu saco um princípio aqui da minha cabeça e digo que há um princípio da accountability e, portanto, ela é fundamentada no que eu considero que ela deve ser fundamentada. Não, a gente precisa encontrar um fundamento para ela. A doutrina portuguesa, que é, nesse ponto, muito fiel ao que a doutrina alemã tem escrito a respeito da accountability, encontrou um fundamento, que é o chamado fundamento do princípio da democracia. Eu posso, portanto, afirmar que a exigência de accountability da administração pública, ela não é totalmente destituída de um fundamento normativo. Tem um fundamento normativo, que é o fundamento do princípio democrático. O princípio democrático se dividiria em princípio democrático representativo, do qual se extrai a ideia de uma eleição periódica e de renovação dos quadros políticos, e um princípio de democracia econômica, social e cultural. Através desse princípio da democracia econômica, social e cultural, é que nós vamos assegurar aqueles chamados direitos fundamentais sociais. Só que a ideia de accountability, ela decorre da combinação dessas duas matrizes, a ideia de democracia representativa e a ideia de democracia econômica, social e cultural. Haveria, portanto, uma responsabilidade democrática do gestor, que se expressa através da ideia da accountability. O administrador público, ele, para ser considerado um administrador responsável democraticamente, ele deveria fazer aquilo que os alemães chamam de Responsabilität des Staates, a respondência do Estado às provocações democráticas dos cidadãos. E no caso do Brasil, nós temos uma grande vantagem em relação a muitos ordenamentos jurídicos, porque nós temos no catálogo dos direitos fundamentais o direito de petição, o direito à impetração do mandado de segurança, aos writs constitucionais do habeas data, por exemplo, que é fundamental e muito pouco utilizado, e do mandado de injunção. Mas especificamente a respeito da accountability, nós hoje podemos identificá-la como baseada no princípio democrático e encontrar na lei de transparência, na lei de acesso à informação, na lei de responsabilidade fiscal, os seus mecanismos de realização normativa no campo infraconstitucional. Mais que isso, nós temos agora, somos chamados ao desenvolvimento do último aspecto da accountability, que no caso do Brasil ainda precisa ser resolvido. É como mensurar o elemento da prestação eficiente dos serviços e como resolver esse problema aparentemente insolúvel, que é do estabelecimento do binômio eficiência e deficiência para a regulação da atividade prestada pelo Estado. Sem isso, nós vamos continuar com uma máquina baseada numa estrutura de administração burocrática, com um discurso populista de administração gerencial, com alguns resquícios de administração patrimonial e com um discurso
baseado na chamada administração societal. O Brasil caminha para um cenário econômico internacional extremamente desafiador para os próximos anos. O Estado brasileiro, ao meu ver corretamente, cresceu, a burocracia recuperou a sua dignidade. Não há como se realizar uma sociedade democrática sem uma burocracia bem remunerada, estável e organizada de maneira a poder realizar o seu serviço sem interferências políticas. Isso é inexorável, mas nós seremos chamados a pagar o preço dessa realidade econômica em breve. E precisamos encontrar um mecanismo de prestação de contas democrática daquilo que o Estado faz com o dinheiro de todos nós. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer ao Dr. Otávio pela brilhante palestra que nos deu. Informar que, se alguém tiver alguma pergunta, o faça por escrito, tendo em vista o horário já adiantado, e coloque o e-mail para que seja respondido o questionamento. E, ao mesmo tempo em que quero mais uma vez agradecer a organização do evento, ao nosso ministro, Biratã Aguiar, que muito contribui com este seminário todos os anos, a doutora Teresita, que está aqui também, um prazer. E dizer que a dificuldade que nós temos é encontrar advogados na área do direito administrativo, doutor. Então, eu quero, inclusive, estimular essa formação de advogados profissionais na área do direito administrativo. Só tenho a agradecer aqui, não tenho nenhum comentário pela sua brilhante palestra, e muito obrigado a todos vocês. Já passo a palavra ao nosso cerimonialista. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, presidente do terceiro Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública, fará a entrega dos certificados de participação ao presidente da mesa, o meritíssimo senhor juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, Cid Marconi Gurgel de Souza, e o palestrante, senhor consultor-geral da União, da Advocacia Geral da União, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Chegamos tão rápido ao encerramento. E eu digo tão rápido porque nós nos deliciamos todos com as palestras que foram ministradas. Eu poderia dizer que tivemos um mix. Ora, nós estávamos ouvindo falar sobre gestão, sobre controle, sobre fiscalização. Ora, conferencista nos trazia a sua visão no campo do direito administrativo, do direito constitucional e, mais ainda, a contabilidade, as normas de contabilidade pública e de administração estavam presentes nas palavras dos presidentes dos conselhos regionais. Então, nós queremos agradecer a todos esses palestrantes que nos brindaram com a excelência de seus conhecimentos. Quanto ao nosso consultor-geral da União, não nos surpreende, Otávio. Nós já conhecemos o seu talento, nós conhecemos a verticalidade que tem no que diz respeito ao direito administrativo, as normas constitucionais, e nessa ascendente carreira, não é sem razão que chega a consultoria geral. É o consultor geral da União.
é motivo de orgulho para todos nós que o acompanhamos desde algum tempo e realmente hoje ele firma-se no cenário nacional, merecendo o seu conhecimento, do seu estudo, da pesquisa, da sua aplicação como um festejado operário do direito. E Alcide Marconi, que aceita presidir esta mesa, a ilustrando, juiz eleitoral, amigo que foi e que é, mas eu digo que foi dos tempos das campanhas eleitorais, daí a Teresito, que saía com ele nas campanhas políticas aqui. Esse é aquele amigo que realmente sempre diz presente quando convidado para brilhantar também com os seus conhecimentos, os diversos eventos que são promovidos. Mas a minha palavra final é dirigida às senhoras e aos senhores dos 3 níveis de governo: do governo federal, que através do patrocínio da Transperf, do governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, ensejam a realização desse evento. Agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil pelo seu apoio, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Jornal O Povo, a FEComércio, os Conselhos Regionais de Contabilidade e de Administração e a organização realizada pela Casa de Eventos. Nós temos que agradecer a todos eles. Mas vocês, participando desse evento, foram fundamentais. Nós distribuímos um formulário para recolher sugestões. Elas serão lidas, anotadas, para procurarmos aperfeiçoar. Vimos que o tempo talvez tenha sido pouco e sobrou pouco tempo para perguntas, para participação, mas queremos interagir mais. No futuro, estamos pensando em oficinas de trabalho, na produção de uma revista que traga a síntese de tudo que aqui foi falado, foi discutido, e a participação de todos os que, com a sua visão crítica, com a sua experiência, vai nos dar realmente um produto final, com certeza, da melhor qualidade. Sabine Henrique correu essa Fortaleza o tempo todo aos sustos das últimas, dos últimos dados, das últimas informações, de saber se o palestrista estava para chegar. Era o Adams, que por um lado não podia comparecer, mas nos brindava com o talento do Otávio Luiz. Foi o Sérgio, que não pôde aqui chegar a tempo, convocado também pela presidente para um evento na área dos esportes, em função da última PEC aprovada. Mas tudo isso faz parte daquilo que mexe com as nossas emoções, de quem elabora, de quem prepara um seminário dessa envergadura. Agora também, da mesma forma que eu agradeço, eu reclamo. Eu sei que se torna cansativo o dia inteiro. Eu digo porque nos meus 18 anos eu estou sentindo isso. Desde manhã cedo que eu estou aqui até uma hora dessa, não é fácil. Mas a gente começa aqui com quase 300 e termina com um pouco mais de 100 participantes. E disse para o Sabino: olha, próxima vez que fizermos, uma das coisas que vai acontecer é aquela presença digital em que o certificado é dado a quem esteve presente a pelo menos 80% das palestras. Se nós não pudermos certificar aqueles que não prestigiaram até o último momento, como os que estão sentados aqui agora nos ouvindo, mas aos que saíram, ou movidos pelo horário da faculdade que chamavam, e muitos estudantes aqui saíram em razão do horário da aula, outros por compromissos os mais variados, pois aos ausentes e aos presentes, o nosso muito melhor
o nosso melhor agradecimento, o nosso muito obrigado. E esperamos que tenha contribuído para aprimorar a administração pública, tornando mais eficiente, mais eficaz, mais ágil, utilizando mais os mecanismos de controle, sendo mais aberta à participação da sociedade, chamando a sociedade para que exerça o melhor controle, que é o controle social, aconselhando-se com o povo, fazendo como aquele rei que queria, já velho, cansado, queria passar para o filho, o príncipe herdeiro, a coroa, chama o sábio para orientá-lo, e o sábio, com muito malicioso, para o jovem príncipe, a quem cabe a missão de prepará-lo para o trono. Disse: vá para a floresta, anote todos os sons da natureza, e depois que anotar todos, me traga. E ele fez um rol imenso depois de 2 meses de anotações. O sábio olhou e disse: meu filho, volte, passe mais 2 meses. E ele saiu um pouco irritado. Será que ele pensa que eu não anotei tudo o que eu vi? Mas ele sublimou. Disse que quando eu trouxe de volta a relação, ele anotou os raios do sol fecundando a terra. Disse que sentiu, ouviu, percebeu o orvalho beijando as pétalas das rosas. E por aí ele foi fazendo o rol da sua nova relação, trazendo as anotações da sua nova relação. Aí, quando o sábio leu, disse: você agora está apto para assumir, porque você ouviu a voz do coração, ouviu o povo. Então, o governante, o gestor, o administrador será muito melhor no momento em que ouvir a voz do povo, o sentimento da sociedade na condução dos destinos da res pública. Muito obrigado a todos. Nós vamos apenas, o presidente disse há pouco, que no próximo evento nós vamos ter uma revista sobre o evento. Eu conversei com a Mara agora e disse que ia tornar público a determinação do presidente para nós cumprirmos. No dia 15 de maio estará a revista online com todas as matérias, todas as palestras, em que os senhores poderão folheá-la no direitoce.com.br. Presidente, dia 15 de maio o senhor será brindado com essa revista. Em nome da organização do evento, agradecemos as presenças de todos e informo que os certificados estão sendo entregues na secretaria do evento. As apresentações que forem autorizadas pelos palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br e solicito que as fichas de avaliação sejam preenchidas e entregues para as recepcionistas no auditório. Obrigada, boa noite e até o próximo evento.